temos uma odd muito boa a favor do time da casa. Oddzinha 2.03 pro Genoa, eu acho que tá bem alto, tá? Vamos para o campeonato italiano, temos Genoa e Lecce. Vamos colocar na tela as informações desse jogo, né? Sexta, 4h45, lá no Luigi Ferraris, né? Lá em Gênova, a casa do Genoa, a 29ª rodada. Pois é, o Genoa que tem uma boa chance aí de dar uma tranquilizada na tabela, porque vai enfrentar o Lecce que, se não for o pior, é um dos piores times aí do campeonato italiano nessa sequenciazinha recente aí, tá? Vamos chamar o nosso aplicativo, vamos dar uma olhadinha e ilustrar isso aí ainda melhor, né? Como a gente vê aí, ó, o time do Lecce que não vence há 5 jogos. O Genoa não tá mil maravilhas também não, só ganhou 1, mas a gente vai entender melhor o momento aí das duas equipes, tá? O Genoa que tá ali, Fábio Hermano, em 12º, 32 pontos, timezinho de meio de tabela, nem chega mais ali para brigar por uma vaga em competição europeia, mas também, ao meu ver, dificilmente vai brigar para não cair. Tem muitos times ali, entre eles a zona de rebaixamento, e são 10 pontos que separam o Genoa do Z3. Já o Lecce, situaçãozinha mais crítica. Tá ali em 16º, 3 pontinhos para o Empoli, que é quem fecha o Z3. Vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Genoa, né? Que empatou fora de casa com o Cagliari, né? 1-1. Em casa empatou com o Empoli, vacilo. 1-1. Esse foi vacilo. Aí perdeu para o Genoa, o Genoa perdeu para a Inter de Milão por 1-0, fora resultado normal, mas aí em casa havia vencido o Venezia 2-0, também outro jogo em casa. Aí teve empate e derrota fora de casa, mas só focando nos jogos em casa. Bem em casa, Monza também, né? Havia vencido e antes disso venceu o Parma. Times tipo o Lecce. Exatamente. Né? Ele em casa, em jogos parecidos com esse contra o Lecce, nos últimos 4 ele teve 3 vitórias e um empate. Isso. Então é um parâmetrozinho que a gente pode ter. E outra, sofrendo poucos gols, tá? Não é um time que sofre muitos gols não. Até sofreu 3 ali da Roma, dá pra relativizar um pouquinho. Mas assim, a gente vê que ele sofre 2 gols em jogos mais difíceis, né? 2 da Fiorentina fora de casa, 3 do Roma fora de casa. Mas, por exemplo, contra a Inter, só levou 1. Aí, pô, nos outros jogos aí levou no máximo 1 gol também. Então, sistema defensivo que funciona bem, tá? Assim, o campeonato italiano, de forma geral, ele não sai muitos gols, né? Isso. A gente vai ver, inclusive, do lado do Lecce, teve esse 3-2 que destoou aí no último jogo, mas em contrapartida, foi o único jogo que ele marcou gol dos últimos 5 jogos, velho. Inclusive, antes, ó, nas 4 partidas ele não conseguiu marcar gol e foi tudo 1-0 ou 0-0. Exatamente. Ataque muito ruim aí do Lecce, né, que vem caindo na tabela de classificação. Vamos para o nosso momento Bet Nacional agora, porque temos uma odd muito boa a favor do time da casa. Oddzinha 2.03 pro Genoa, eu acho que tá bem alto, tá? Tá alto Isso. Além da conta. Eu não vou mentir que eu tenho um pezinho atrás, porque o Genoa também não é mil maravilhas. Pode ser muito bem empate esse jogo, né? Mas assim, a gente observou que o Genoa em confrontos parecidos com esse aqui... Venceu a maioria. Ele venceu 3 dos últimos 4, e o outro foi um empate, que foi contra o Empoli, né? Mas assim, é o que eu tô dizendo. Pode acontecer o que foi ali contra o Empoli, né? 1-1 eventualmente e tal. Mas qual é a grande questão aqui? Se a gente for buscar algo em termos de gols, ó, por exemplo, mais de 1.5 gols, para o pré-jogo ele já tem um odd interessante. Só que a gente tá falando de um Lecce que só conseguiu marcar gol em um dos últimos 5 jogos que você disputou, né? Ele passou em branco em 4 vezes. Então, assim, se for pra confiar que sai 2 gols no jogo, pra mim é mais provável que seja 2-0 Genoa do que 1-1, tá? Então, velho, pela relação custo-benefício, tendo um odd 2.03, eu acho que tem muito valor aqui na vitória do Genoa. Então, pelo custo-benefício, esse pra mim é o fator primordial. Vamos aqui na vitória da equipe mandante. Muito bem, então 50 aí, né, a nossa sugestão de aposta, vitória do Genoa contra o Lecce.